Olá pessoal, estamos dando continuidade à nossa disciplina de desenvolvimento Android básico e o tema de hoje é concepção e modelagem de aplicativos. Naturalmente, a gente já assistiu em aulas anteriores todo um processo de configuração de ambiente, de criação de apps, da criação de layouts, aquela coisa toda, para poder começar a pensar na construção. Então aquilo ali é o fundamento, é o mínimo que a gente precisa para pensar então em construir um aplicativo. Agora, dado que já temos tudo isso visto, que são os fundamentos, chega a hora de construir um aplicativo. Como é que você constrói um aplicativo? Então, na disciplina agora a gente começa a dar um enfoque diferente, começa a se preocupar com este tipo de situação. E naturalmente eu vou falar com vocês hoje. Hoje o nosso foco da aula de concepção e modelagem, ela vai também dar encaminhamento na parte de interatividade de componentes e navegação entre telas, mas é justamente para mostrar para vocês como é então a concepção e a montagem de um aplicativo no Android. Tá? Então vamos avançar aqui. Um ponto importante, a gente já está aí na metade praticamente de setembro, ou seja, quase no final do primeiro bimestre da disciplina, e hoje a aula do dia 10, ela tem foco então nessa concepção, né, e a interatividade de componentes e navegação entre telas. E naturalmente esta aula de hoje é também para ajudá-los aí no desenvolvimento do app de vocês, para vocês começarem então já começaram a planejar. A gente já teve atividades anteriores aí, que era construir as telas, depois agora a gente já pegou uma outra parte, que era a parte de modelar isso no Android Studio, e por fim vai chegando a hora agora de programar, de começar a fazer essas telas no Android Studio. E aí, esse é o foco da aula de hoje. Considerando que na próxima semana, então, teremos aí uma apresentação do que vocês estão construindo. Então, isso faz parte das atividades que a gente tem aí para a disciplina. Então, na noite anterior agora, né, do dia 9, foi encerrado o prazo aqui, que era o prazo para entrega do primeiro ideia do app de vocês através de portal. Não se espera, naturalmente, que ali esteja tudo já resolvido, tudo pronto, mas a ideia é que vocês já estejam com a mão na massa, né? Já estejam trabalhando aí para poder fazer então o app de vocês e acompanharem a disciplina. De hoje para o próximo encontro, o objetivo da disciplina é que vocês façam o quê? Que vocês desenvolvam a navegação entre telas, né? Comece a pensar como é que você vai fazer agora para sair de uma tela para outra, tá? Eu vou hoje falar um pouco primeiro dessa concepção de como é que é a ideia de conceber e montar o app. Depois a gente vai passar por alguns componentes básicos, aí, ó, a interação de alguns componentes básicos, e depois a gente faz então a navegação entre uma tela e outra, e a navegação quando você está trabalhando com fragmentos. Então a gente já faz o primeiro passo aí para entender sobre fragmentos. Então, resumindo, das atividades, encerrou-se ontem a atividade 2 e agora inicia a atividade 3 com o foco de fazer a navegação. E aí, essa navegação vocês vão desenvolver para fazer a apresentação no dia 17/9, tá ok? Bom, vamos adiante aqui. Nós temos aqui, pessoal, uma breve visão sobre a ideia da modelagem do app, né? Então, modelar, em inglês, eles têm um termo já chamado wireframe, que é a ideia de você rascunhar literalmente o que você pensa do seu aplicativo. Aqui vocês estão vendo algumas imagens, alguns exemplos, umas feitas à mão, outras feitas em softwares que têm esse fim mesmo, né? O objetivo de conceber, pensar como é que o meu aplicativo vai se comportar. Então, eu diria para vocês que todo o conceito de um app, ele parte desse primeiro rascunho
E é um rascunho literalmente. Então, quando eu comentei com vocês da modelagem, a ideia é que vocês façam esse rascunho de como será o app de vocês, né? Então, como é que vai ser o meu app? Isso aqui não precisa ser feito, a modelagem necessariamente não precisa ser feito numa IDE igual ao Android Studio, por exemplo. Ela pode ser feita na mão ou até mesmo em outras ferramentas visuais aí com este objetivo. Então, isto é a modelagem. E aí, dos temas que vocês apresentaram, eu já dei uma olhada assim, muito rápida ainda nas propostas que cada um fez. Então, eu vi ali que nós já temos a proposta de locadora de carros para viagem, que é um aplicativo com 3 telas, a agenda, uma agenda organizador pessoal de 6 telas, o organizador de jogos e consoles, 3 telas, solicitação de serviços, né, para fazer ordem de serviços com 3 telas, um player MP3, pelo que eu pude ver inicialmente lá também com 3 telas, um e-commerce de floricultura, um e-commerce de armas, né? Fala e-commerce no sentido assim de comércio mesmo, mas é claro que eu estou entendendo aqui que é um app, né? Para poder fazer isso. Um app de empréstimos de livros para biblioteca, um delivery de bebidas, um para compartilhamento de arquivos, um para controle de notas e faltas, um para acompanhamento do ciclo menstrual, outro do ciclo menstrual feminino, naturalmente, um controle de consumo de medicamentos, com 3 telas também, e o compartilhamento de carona, né? São todas as propostas que eu recebi na primeira entrega de vocês lá, que era a de modelagem. E eu dei uma olhada geral. Óbvio que eu observei que vários tentaram modelar utilizando já o Android Studio. Não é uma atividade trivial, tá? Então eu diria para vocês assim, quando você está pensando no app, talvez seja interessante até você deixar o Android Studio de lado e pensar muito mais no que o software precisa fazer. Porque assim, quando a gente vai para a ferramenta, a gente está falando de programar o app. E a programação pode ser um pouco mais complicada do que parece no primeiro momento. Então, aí você começa a se preocupar muito mais com a programação do que com a concepção. Então, minha sugestão para vocês, quando vai pensar na funcionalidade, ou seja, no que o app deve fazer, no primeiro momento você deve naturalmente tentar pensar sem se preocupar com a linguagem de programação, tá? Essa é a primeira dica. Depois, naturalmente, depois que você tiver rascunhado, daí é a hora de construir, de programar. Daí não tem jeito, né? Daí tem que ir para o aplicativo e começar esse processo, tá bom? Bom, eu montei com vocês aqui bem rapidinho uma ideia assim de um rascunho de um app, por exemplo. Então alguém lá, né, um restaurante precisa de um aplicativo no estilo cardápio para apresentar, comercializar as suas opções de pratos, bebidas e vinho com seus clientes. Então aqui nós temos uma típica solicitação. Normalmente quando chega para a gente a ideia de um app, alguém está precisando de alguma coisa. Então é muito comum a gente encontrar esse tipo de situação, né? Alguém precisa de alguma coisa, tá certo? E aí, naturalmente, por precisar dessa alguma coisa, a gente acaba tendo aí que fazer a análise do aplicativo. E aí, normalmente junto com a requisição, né, de como que é feito, aqui eu estou simulando, né, de um aplicativo que eu chamei de I Eat and Drink, né? Então eu bebo e como, né? Eu como e bebo, né? Na verdade a tradução acompanhando ali o título, né? E assim, esse app deve permitir que a pessoa se cadastre no aplicativo, que a pessoa selecione os itens que deseja em sua refeição e que a pessoa possa incluir aí a observação no pedido. Observem vocês que sempre quando a gente começa a pensar no app, algumas coisas ressaltam assim nos olhos de quem vai fazer a modelagem. Então, por exemplo, eu vou precisar falar de pratos, eu vou precisar falar de bebidas, eu vou falar de vinhos. E está dizendo aqui que o estilo do app é no estilo cardápio. Então vejam vocês que ele já está praticamente determinando como é que deve acontecer. Depois ele fala de cliente. Depois, conforme passa, ele precisa de endereço de entrega.
E aí ele precisa selecionar os itens, ou seja, os itens do cardápio. E ele vai montar a sua refeição e vai gerar um pedido. Então vejam vocês que todos esses termos que vêm na requisição normalmente começam a definir o que é que o app precisa fazer. E naturalmente, assim, se vocês me perguntarem, ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Quando você pensar também, veja que ele começa a mostrar também algumas funcionalidades que o app tem que ter. Por exemplo, funcionalidade comercial. Ele tem que apresentar para o usuário alguma coisa. Ele tem que permitir o dono do restaurante comercializar o seu app. Então nós estamos falando de funções comerciais. E aí nós chegamos num outro ponto aqui, que são funcionalidades que o app tem que ter. Então ele, além de apresentar, ele tem que permitir cadastrar, tem que permitir incluir informações de um pedido, aqui incluir novamente, tem excluir e alterar. Então quando vocês olham para isso aqui, nós basicamente estamos falando aí de um sistema, de um aplicativo que precisa de todo um modelo de base de dados por trás. Não adianta você pensar nesse app como um app, ah, eu crio a tela e está tudo pronto. Não, você tem que criar a tela e você precisa fazer aí todo um trabalho para esse app estar funcionando. Aí ele coloca ali, para ajudar no desenvolvimento foram enviados os seguintes dados: pratos CSV, bebidas tabuladas TXT e vinhos tabulados TXT. Então, vieram umas amostras de dados. E depois, naturalmente, eu vou utilizar essas informações como base para eu poder aí, à medida que eu for trabalhando com vocês, pensando em como é que eu posso popular as minhas informações e os dados do meu aplicativo. Tá certo? Um outro conceito bem importante de vocês perceberem aí é assim, ó. Quando nós estamos falando da modelagem do app, ora, é muito comum a gente pensar quase que exclusivamente nesse momento no app como o aplicativo mesmo que está aqui no celular, né? Então a gente pensa muito mais aqui, ó. Deixa eu vir aqui. A gente pensa muito mais nesta tela aqui do que no restante da solução. E a gente olha muito para o aparelho, para o aplicativo, né? Quando na verdade a gente tinha que pensar no que a gente tinha que pensar num todo. Então se você pensar bem, além da tela principal e de outras telas que o app vai ter, ele vai precisar ter telas para fazer cadastro, e aí os cadastros vão depender muito que tipo de cadastro que vai acontecer, em que momento vai acontecer. Então, eu já olhando aqui para trás do app, eu já sei assim, e com base naturalmente naquela requisição anterior. Eu já sei que eu vou precisar cadastrar cliente, eu vou precisar cadastrar o endereço do cliente, eu vou precisar cadastrar pedido, e eu vou precisar cadastrar produto, que são os pratos, as bebidas e os vinhos que esse comerciante do restaurante ele vai precisar. E naturalmente isso já começa a dar uma descrição para mim de alguns atributos ou detalhes que cada um desses itens aqui acaba precisando ter, ó. E isso aqui vai apontando, veja vocês que interessante, porque a gente começa por aí, a gente começa primeiro identificando quais são os cadastros principais. Com base nesses cadastros, a gente já começa a poder compor, então, uma parte da informação que vai ajudar a formar lá o banco de dados. Então, no final, tudo vem aqui para o banco de dados, certo? Agora, esse banco de dados, naturalmente, essa transição aqui que eu coloquei entre front-end e back-end, isso aqui você poderia me dizer, isso aí eu poderia gravar tudo no aparelho. Mas não é verdade, a gente nunca deixa essas informações gravadas no dispositivo. Isso normalmente vai ser gravado em um servidor, né? Então o back-end aqui, ele é reflexo de uma percepção de que existe um servidor por trás de tudo isso, né? Em algum lugar esses dados serão gravados. Ele pode até temporariamente ficar no app, mas o foco principal não é isso, né? O foco principal é que ele fique num lugar seguro. E essa base de dados vai estar no back-end, normalmente em um servidor que se encarrega disso, ok? O que mais?
Olha que quando eu olho aqui, então, por exemplo, eu penso assim no cliente. Eu vejo que o cliente tem código, o cliente tem nome e o cliente tem CPF lá pelo back-end, porque eu vou ter que gravar isso nos dados. Isso me faz perceber justamente quais são os campos que eu vou precisar mostrar em algum momento para o usuário para ele poder fazer a entrada dos dados que vão lá para a base de dados. Tá certo? Então eu vou ter que em algum momento numa tela apresentar isso para o cliente e o cliente vai informar as informações, vou mandar gravar e ele vai gravar lá no back-end essa informação. Bom, isso é a ideia de como funciona, né, uma arquitetura de um aplicativo. Para cada um daquelas telas, daquelas tabelas ali que eu sei que eu terei no back-end, eu já começo então a ter que montar uma tela de cadastro que vai aparecer em algum momento para este usuário. Então a tela principal, ela normalmente faz o quê? A tela principal normalmente apresenta para o usuário as coisas que são as interessantes, né? A gente diria assim, aquilo que realmente interessa para a interação com o usuário. E isto que a gente está apresentando, isso aqui seria, na verdade, tudo que aparece num primeiro momento aqui na tela principal, para esse usuário, é o que nós chamaríamos de cardápio, né? Então ali sim está o cardápio, que é o que o usuário vai interagir, tá certo? E aí, eu até diria mais assim, na tela principal, aqui eu tenho esse item aqui, ó, por exemplo, esse item que eu poderia chamar de 1, 2 e 3, nós normalmente vamos apresentar as coisas que são destaque para o cliente. Então, sei lá, os últimos pedidos, né, o que ele fez, o que está em promoção. Então, normalmente uma parte da tela principal tem esse foco de fazer a apresentação de destaques. Já se vocês olharem aqui o que eu estou chamando aqui de A, por exemplo, ó, A, B e C, são normalmente itens que correspondem justamente aos produtos que o cliente, nesse caso o restaurante, né, que o restaurante quer comercializar. E detalhe, ali eu mostrei o produto A, B e C, mas quantos mais produtos existem nessa lista, essa opção que o cliente tem aqui? Vários deles. Então, vejam que nós temos que começar, a partir do momento que a gente começa a pensar em tudo isso, a gente tem que começar a pensar então assim, que tipo de app ou que tipo de tela eu vou montar para atender às necessidades do cliente. Tá certo? Então, a concepção e a modelagem de um app parte justamente por esse modelo, né, de você pensar como é que isso funciona. Então, para o app que vocês estão desenvolvendo aí para o projeto disciplinar, né, o aplicativo disciplinar, vocês já vão ter que começar então a rascunhar e a pensar em como é que vocês vão fazer todo esse trabalho, o que vocês precisam gravar de dados, né, para que o app possa funcionar adequadamente. De onde virão esses dados? Daqui a pouco a gente vai pensar aonde armazenar, né? Como buscar esses dados de um servidor na nuvem, por exemplo. Então todas essas coisas um desenvolvedor Android que vai desenvolver o app precisa saber, tá ok? Bom, aí a última parte mais teórica desse momento é o conceito de navegação. Tá? Então, como eu tenho várias telas e essas telas vão ter funcionalidades diferentes, então, por exemplo, vamos considerar que aqui eu esteja falando desse app que eu chamei de Eat and Drink, né? Quer dizer, esse app ele vai ter a tela principal, que aqui no nosso caso é a primeira tela. Essa tela principal, em algum momento, que é a tela número 1, ela vai chamar aqui a tela de cadastros, e pode ser uma ou várias telas, porque aqui tem hora que eu preciso cadastrar o cliente, tem hora que eu preciso cadastrar o endereço e assim por diante. Então, esta é uma forma de interagir. Então, eu estou mostrando aqui a navegabilidade entre uma tela e outra. Outros momentos eu posso ter que sair da tela de cadastro e já ir diretamente para a tela de pedido. Então, eu saí da tela 1, fui para a tela 2 e agora cheguei na tela 3. Então, essa pode ser uma sequência possível de navegação.
Já pode ser que em algum momento, eu estando na tela principal, que é a tela 1, eu vá direto para a tela 3. Então, como isso vai funcionar? Não sei ainda, a gente não tem clareza de qual abordagem, mas isso aqui vai aplicar justamente para a gente fazer a melhor forma de navegabilidade para o usuário. Então, quanto melhor resolvido for isso aqui, melhor será então a navegabilidade. E quando eu falo disso, pessoal, eu já estou falando para vocês que agora não basta mais pensar apenas em como modelar esse app. Então, a gente gastou um tempo na disciplina pensando o seguinte: como é que eu faria para poder desenhar aqui as opções? Então, por exemplo, aqui uma caixa, um ícone, para ele poder selecionar os últimos itens que ele viu, ou para jogar uma proposta. Então, isso aqui poderia ser uma imagem, por exemplo. Eu vou precisar criar aqui uma lista de itens, que vai ter aqui o produto A, o produto B, o produto C, e aqui para baixo vai ter muitos outros produtos aqui, que vai apresentar para o usuário. Então eu tinha que me preocupar que isso aqui tivesse um componente aqui, que a gente chamaria de scroll, que permitisse a gente navegar por uma quantidade muito grande de componentes. Então, à medida que a gente foi agora programando, a gente vai aprendendo a utilizar esses componentes, né? E os eventos relacionados a todos esses componentes, para você poder clicar e navegar de uma tela para outra. Aqui eu vou ter um evento, por exemplo, que depois que o usuário digitar o código na tela 2, o usuário digitou o código, né, nessa tela de cadastro, digitou o nome, digitou o CPF, ele vai pressionar aqui no botão gravar, e esse botão gravar vai disparar um evento, que a gente chama normalmente de listener, vai disparar um evento para gravar essa informação em algum lugar. Então, assim, isto é uma forma também de entender como isso se processa. Quando ele terminar de fazer o pedido, selecionou vários itens e montou lá o pedido, e ele clicar em finalizar, ele vai disparar um evento que vai fazer o processo. E muitas vezes o evento pode ser um evento, talvez eu clique aqui num botão da tela 1, da tela principal, e ele me mande para a tela 2. Isso é um evento que faz o processo de navegação, tá ok? E aí nós vamos agora começar a aprender então como lidar com alguns desses eventos que nos permitem fazer toda essa concepção e movimento, né, a criação de um aplicativo no Android, ok?